Mais uma pontuação precisamos fazer sobre Mateus capítulo 1, versículo 25. Leiamos o texto e depois evoquemos a autoridade de São Jerônimo, que numa obra contra um herege que insinuava que Nossa Senhora fez sexo com São José e, portanto, teve filhos com ela, esse texto de São Jerônimo nos ajuda a compreender o sentido da palavra sem que ele a tivesse conhecido. Vamos ao texto. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Agora, para refutar o pensamento de Ovídio e de algumas pessoas do tempo presente que, lendo desavisadamente a Bíblia, chegam ao cúmulo de dizer, baseados em Mateus capítulo 1, versículo 18. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo, concluem eles por causa disso. Antes de coabitarem, significa que depois que ela engravidou, eles coabitaram, o que é absolutamente errado, porque o versículo 25 diz, e sem que a tivesse conhecido, com a palavra São Jerônimo. Ovídio, com supérfluo esforço, afadiga-se para mostrar que o verbo conhecer deve se referir antes à cópula que ao conhecimento, como se alguém já o tivesse negado, ou se as inépcias que refuta pudessem ser conjecturadas em algum momento por pessoa prudente. Ele pretende depois ensinar-nos que os advérbios donec e usque significam tempo determinado depois do qual se realiza aquilo que até então não se realizava, como sucede nesta passagem, e sem que ele a tivesse conhecido, deu à luz um filho. Aqui vê-se, diz Ovídio, que José a conheceu depois do parto e que esse conhecimento era adiado apenas pelo nascimento do filho. E para provar-nos tal afirmação, acumula uma multidão de exemplos das Escrituras. A resposta é fácil. Nas Escrituras, a frase "e sem que ele a tivesse conhecido", o mesmo que os advérbios donec e usque, tem duplo sentido de acordo com o contexto. No texto citado, as palavras "e sem que ele a tivesse conhecido" referem-se, como o mesmo Ovídio observou, à união conjugal, sem que ninguém duvide que possam referir-se muitas vezes a um simples conhecimento do objeto, como no capítulo 2 de Lucas, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Assim também, os advérbios donec ou usque significam com frequência tempo determinado, como Ovídio faz notar, mas muitas vezes também tempo indefinido, como o seguinte, até a vossa velhice eu sou. Pode inferir-se daqui que, depois de ter envelhecido, Deus deixará de ser o que era? O Salvador diz no Evangelho, eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Logo, depois que o mundo acabar, não estará ele mais com seus discípulos? O apóstolo diz, é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Por acaso, depois que aqueles estiverem debaixo de seus pés, deixará de reinar? Compreenda, pois, Ovídio, que o escritor sagrado não escreveu senão aquilo que, caso não fosse escrito, poderia ser matéria de dúvida, sendo que o resto foi deixado à nossa inteligência. Segundo esta regra, o evangelista nos indica aquilo que poderia despertar escândalo, isto é, que ela não foi conhecida por seu marido até o parto, para que, com muito maior razão, compreendêssemos que não foi conhecida após o parto. É uma inteligência tremenda. Jogou por terra o raciocínio infantil pueril, que se baseia numa lógica fora de sentido, em cima da expressão e sem que a tivesse conhecido, como isso fosse uma insinuação de que depois que o menino nasceu ou depois da gravidez, São José iria fazer sexo com ela.